Então, beleza. Boa tarde, Cida. Boa tarde. Meu nome é Rodney, como você já sabe, produtor cultural, coordenador do Veredas Culturais. Contamos agora com a companhia da Carolina, né? Nessa entrevista e também pelos nossos trabalhos, né? Ela também é produtora cultural e é socióloga também. Legal, né? Cida, como conversamos por telefone, o objetivo dessa entrevista é conhecer a poetisa, né? Cida Araújo, seus trabalhos realizados, seus projetos futuros e um pouco de sua vida, assim. Então, vou fazer umas perguntas, né? E aí, à medida que você achar que deve dizer ou o que deve dizer, fica à vontade. Tranquilo. Então, eu dividi em 4 partes a entrevista e vamos para a primeira. Em primeiro lugar, Cida, gostaríamos que você se apresentasse dizendo seu nome, idade, estado civil, em qual cidade nasceu, profissões que você tem além de escritora, escolaridade, religião, outras coisas que você achar relevante. Você, né, Cida Araújo. Bem, o meu nome é Maria Aparecida dos Santos Araújo. Uso Cida Araújo como meu nome artístico, né? Meu Sim. nome como escritor. E eu tenho 61 anos. Sim. E nasci aqui em Belo Horizonte. Depois que casei, fui para Vespasiano. Já tem 30 anos que moro lá. Gosto de lá porque lá eu acho bem mais tranquila a vida que aqui em Belo Horizonte. Eu tenho 3 filhas, mais uma do coração, então tenho 4 filhas, 3 netas e um neto, né? 3 netas e um neto. O que mais que eu posso dizer? Essa filha do coração é uma adoção que você fez? Desculpa interromper. É uma adoção, assim, ela é minha Adoção. sobrinha e ela morou comigo muitos anos, né? E depois ela acabou de ser criada pela minha mãe, mas sempre que precisava de mãe eu estava por perto. E agora que ela já é uma mulher casada e tudo, aí ela falando, quem é minha mãe é você. O Bernardo é seu neto. Falei, ó, Glória, então ganhei um neto, um gêmeo e recuperei uma filha. É isso mesmo, você é minha mãe. Você é casada recentemente, Cida? Não, eu fui casada e depois divorciei e agora eu sou viúva, que agora ele morreu também. Já tem muitos anos. Eu fiquei casada só uns 10 anos. E quais são as profissões que você tem, Cida, além de escritora, né? Assim, que é um ofício, né, também. Eu fui telefonista, com 18 anos eu entrei para a Telemig e trabalhei de telefonista. Depois eu adoeci, porque o trabalho lá era muito... não dava para mim, era um trabalho que exigia muita... Eu tenho esse espírito de artista que não dá para você ficar sentado ali, presa à fraseologia, sabe? Muita pressão. Aí eu não aguentei. Aí eu tive depressão, fiquei muito mal. Depois de 3 anos, aí me aposentaram. Então me aposentei com 30 anos de idade. A partir daí eu comecei, tinha as meninas para criar, que na época eram 4, né? E eu comecei a mexer com vendas. Comecei vendendo shampoo, cremes, depois passei a vender bijuteria, depois vendendo prata, até me conheci como Cida das Pratas. E depois passei a vender
a bijuteria, porque eu já passei por uma mercadoria melhor, o banho, né? Banhado a ouro, vendi um pouco de ouro também. E nessa tem 30 anos lá, desde que eu fui para Vespasiano, que eu trabalho, criei minhas filhas vendendo joias, assim, e vendo até hoje. Porque a poesia é o feijão e o sonho, né? O feijão são as vendas, o sonho é a poesia. Entendi. O feijão e o sonho. Interessante. Cida, seguindo aqui ainda nessa primeira pergunta, nesse primeiro bloco, você poderia dizer assim, sua escolaridade e a sua preferência religiosa, né? E tudo. Bem, eu fui criada, o nosso lar é católico, né? A minha vida social toda, nós éramos muito pobres, morávamos num barracão muito simples, éramos 9 irmãos e a vida muito difícil, né? Principalmente pelo fato de sermos negros, porque meu pai era muito inteligente, e se não fosse o racismo, o preconceito, com certeza ele teria se saído muito bem na vida. Mas ele veio quando o racismo não tinha chance mesmo. Então ele não estudou e a gente também não pôde estudar. E foi uma infância muito difícil. Eu sou a segunda de 10 irmãos, né? Então peguei pesado mesmo. Então a nossa vida social era a igreja católica. Então sempre participamos íamos à missa todo domingo, rezava o texto todos os dias. Então assim, toda a base ética que eu recebi, eu devo muito à igreja católica, certo? Sim. E trabalhei muito na igreja também, eu era catequista, participei de vários movimentos durante toda a minha vida. E eu não estudei, eu só estudei até a 8ª série. Então você estudou, né? Só. Não, eu não formei, eu estudei. Mas o que eu acho interessante é que eu não tenho uma formação mais... Pode ficar à vontade, viu, gente? Sim, é só para não... Eu tenho uma formação de base muito boa que para mim supera de muitas pessoas que fizeram faculdade, tudo, mas que não têm a vivência, mas que não tiveram a vivência que eu tive, que eu tenho, certo? Então, com 10 anos eu tirei diploma de grupo, aí não tinha mais... é muita sacanagem, né? 10 anos de idade, você já fica em casa sem poder estudar, porque não tinha jeito mesmo. Então, quando eu fiz 16 anos, aí eu falei, não, vou estudar. Aí comecei a trabalhar numa lapidação e estudava num colégio daqui da minha casa, a gente vê lá num colégio, mas tinha que comprar livro, tinha que pagar o colégio, e eu ganhava pouco. Então, nesse ritmo eu fiz até a 8ª série. Sim. Depois comecei a fazer supletivo, né, do 2º grau. Eliminei em 6 meses química, física, matemática e biologia. E parei, casei. A sua mãe, você fala um pouco sobre sua mãe, você falou seu pai, né, um homem muito inteligente, não pôde estudar, se não fosse tanto preconceito, né? Com certeza. Ele poderia porque o meu ficar pai, melhor colocado, assim, né, digamos, profissionalmente, né? Com certeza. E a sua mãe, essa pessoa que nós conhecemos agora, Dona Elza. Só completando sobre o meu pai não tinha nem 4º ano de grupo, mas era um cara super culto. Ele entendia de qualquer assunto, de política, religião, de assuntos, tudo que estava acontecendo ele acompanhava. Porque ele lia demais, ele lia muito. No fim da vida dele, já no fim mesmo,
na cabeceira tinha um livro, ele continuava lendo. Minha mãe, eu estou apaixonada pela minha mãe. Esse doce que você viu, ela é uma gracinha, uma pessoa assim, muito delicada, muito inteligente, coração muito bom, de muita fé. Ela sempre foi assim. Ela criou nós todos com muita dificuldade, mas ninguém ficou desnutrido, porque ela ia no mato, ela buscava cansanção, fazia com angústia, não tinha nada para comer, e a gente nunca ficou desnutrido. E sempre, ela daquele jeitinho dela, sempre foi muito calma para lidar com cada coisa. Ela sempre teve muito jogo de cintura e não, gente, isso vai passar, vamos rezar. Aí ela começa, qualquer problema que tem, ô gente, vamos rezar para fulano não está bem, vamos rezar. Então assim, esse doce é um doce de pessoa. Sim. Eu aprendi muito com ela, muito mesmo. Bacana, Cida. E a mãe Cida Araújo, hein? Como que é a mãe Cida Araújo? A mãe Cida Araújo? Aprendi muito com a mãe Elza Gomes, né? Eu me considero uma vencedora, porque eu tive um problema de saúde que eu até hoje ainda lido com esse problema, né? Que depressão é uma bênção na minha vida, mas assim, eu aprendi a lidar com isso e hoje eu convivo muito bem com isso. Eu sei que eu tenho esse problema, então eu tomo meus remédios, faço as coisas que tenho que fazer, minha vida é toda organizadinha. E muito cedo o pai das minhas filhas foi embora e eu fiquei com elas. Mas eu soube lidar com isso assim, apesar de toda dificuldade, eu tirei de letra. Eu cuidei delas, né? Tive que dedicar mais a elas, porque elas eram adolescentes quando ele saiu, mas eu dei conta. Hoje minhas filhas são todas assim, cabeça, todas são casadas. Quem no casamento não deu certo... São quantas São filhas? 4. 4 filhas. No casamento não deu certo, na hora certa ela soube terminar aquela relação e que está criando a filha dela, assim, numa boa. E elas são, eu acho que eu sou uma boa mãe. Sim, eu posso dizer isso com tranquilidade. Sim. E elas também falam, né? Elas também falam. Sim, Cida, agora nós vamos para uma segunda parte aqui da nossa entrevista, que é o seguinte, tentando situar um pouco sobre o seu trabalho como poetisa, né? A primeira questão seria o seguinte, né? Com quantos anos você começou a escrever os seus poemas, né? O que aconteceu naquele momento que te impulsionou a escrita? Como é que foi isso? Eu comecei a escrever na adolescência, justamente naquele momento, quando você começa a questionar tudo, eu era uma pessoa muito fechada. Eu não confiava em ninguém, acho que não sei se era coisa de adolescente, eu sei que naquele momento eu não confiava em ninguém. E eu nunca soube lidar com conflito. Então eu concordava com tudo que meu pai falasse, porque para não ter problema, porque aquela casa, aquele monte de criança, então para não ter problema, eu concordava com tudo que ele falasse. Não gosto disso não, tá bom, eu também não gosto. E também era muito fiel à igreja. Tudo que o padre ele falava estava certo. Eu era obediente demais.
Mas chegou um momento que eu comecei a questionar um monte de coisas, que eu comecei a discordar de uma opção de coisas. E eu ficava, aquilo foi me esquentando mesmo a cabeça. Eu não sabia, não tinha com quem falar, eu comecei a escrever. Aí eu escrevia tudo que eu pensava. E ali eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha religião. Eu era eu. Eu sentia necessidade porque eu percebi que tinha a fala do meu pai, a fala da igreja, mas tinha a minha fala. Eu tinha uma opinião a respeito de tudo que acontecia. Então eu comecei a escrever o que eu pensava. Aí, até hoje, eu falo, quem quiser me conhecer, lê o que eu escrevo. Porque quando eu escrevo, eu sou muito sincera comigo. Eu não tenho restrições. Eu escrevo o que realmente eu penso, o que realmente eu sinto. E se não algo aí eu já não dou confiança. Você tinha quantos anos mais ou menos, você lembra? 14. 14 anos. Com 14 anos que começou. Então eu escrevia, desabafava, punha tudo ali, depois rasgava. Jogava fora. E foi assim. Aí um dia eu comecei a escrever e comecei a ler. Sim. E comecei a achar bonito. Aí eu comecei a guardar. Quando eu estava fazendo a sétima, oitava, estava no colegial. Agora hoje é tudo diferente, né? Devia ser sétima série. E eu tinha um jornal falado, apagaram as luzes da sala, colocaram um fundo musical e começaram a ler um texto. E prendeu a atenção de todo mundo. Eu fui escutando aquele texto e fui identificando. Falei, uau, esse texto é meu. Quando acabou, eu falei com a Celeste. Celeste, quem escreveu esse texto? Ah, não sei. Onde você pegou? Ah, não sei, peguei lá em casa. Falei, esse texto é meu. Eu que escrevi. Ela falou, quem é você? É porque eu era muito amiga da irmã dela. Eu mostrei o texto para a irmã dela. Aí, a partir dali, eu vi que tinha valor. Porque prendeu a atenção, ficou bonito, ficou legal. Aí, a partir daí, eu comecei a ter mais cuidado. Aí eu já não emprestava para mais ninguém. Sim. Entendi. Cida, você tem livros publicados, né? E é reconhecida já por arrebatar pessoas nos seus recitais de poesia, né? Rapidamente, o que é a poesia de Cida Araújo? Do que ela é feita? A minha poesia, ela é feita da vida mesmo. Eu vivo simplesmente. E a poesia flui. Diante daquilo, dessa conversa que nós estamos tendo aqui, de repente, se alguma coisa tocar em mim de alguma forma, pode inspirar, vira poesia. Então, e sempre foi assim. No princípio, quando eu comecei a escrever, aí eu escrevia aquelas coisas apaixonadas, aqueles amores platônicos, né? Que era aquilo que a adolescente vivia, né? E à medida fiz depois, à medida que minhas filhas foram nascendo, escrevi muito sobre mulher, com a mulher o axé do Criador. Tem muito assim dessa vida como mulher. E depois, agora que eu já estou mais madura, já escrevo, já tenho o livro O Manacá Florido, que já mostra mais essa parte assim da idade da águia, né? Que a gente vai ficando mais maduro e tal. Então, assim, eu escrevo o que eu estou vivendo. Não tem assim, agora eu vou escrever sobre isso.
algumas vezes, assim, mas se me impede, olha, eu quero que você escreva sobre isso, eu escrevo também. Eu escrevo, mas... Vamos interromper um pouquinho, pode ficar à vontade, depois a gente conversa. Não? Pode seguir? Pode. E então eu vou escrevendo sobre realmente o que eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo. Então, só colocar aqui no silencioso, porque eu não vou atender ligações. Elzinha, por favor, pega esse telefone aqui, se alguém ligar, você atende para mim, diz que eu estou ocupado. Pode continuar? Pode, claro. Então, onde que a gente estava? A gente estava do que é feita a poesia de Cida Araújo. Chamou? Não, é meu, qualquer pessoa que chamar, você fala que eu estou ocupado. É de que é feita a poesia? Da vida. Da vida. Tá Um dia, até quando eu fiz o primeiro livro, Buscando a Sintonia, uma amiga minha falou, nossa, mas seu livro é muito triste. Falei, não é o livro que é triste, é eu que estou triste, então. Eu não sei, sabe, se eu tô alegre, eu tô alegre, se eu tô triste, eu tô triste. Não tem nenhuma preocupação em fingir que está tudo bem. Gostaríamos que você falasse agora sobre os livros que você tem publicado. Bem, você tem as obras, né, Mulher, o Axé do Criador, de 2003, né? Paralelos Sociais, de 2007, No Colo de Deus, de 2013, e poemas publicados, né, participações em livros por aí, né? Como foi o processo de criação de cada um desses livros, né, Cida? Você tem algum tema central que guia os seus livros ou não? O que eles representam para você? Bem, além desses três, tem o Buscando a Sintonia, que é meu primeiro livro, que eu tenho um irmão, Francisco de Assis, que também é escritor. E ele, quando ele publicou o segundo livro, eu atinei que eu poderia publicar livros. Porque até então eu só escrevia por escrever. Então eu olhei, escolhi ali os poemas, e ele me ajudou. Eu mostrei para um professor, não sei se vocês conhecem, Nilo Beleza. É um gramático muito bom. E o meu irmão me apresentou para ele. Ele gostou tanto que ele fez o livro para mim. Na gráfica dele, um livro assim bem manual mesmo. E então, esse foi em 88. E depois, em 2003, eu escrevi mais um, Assistindo a Vida. E foi também, cada amigo fez uma coisa, tá? Foi uma coisa independente também. Aí em 2003, por causa de um poema, eu tenho um poema que é meu carro-chefe, A História que o Brasil Não Contou. Sim, sim. Eu fiz esse poema no ano 2000, 500 anos de Brasil, e eu escrevia para um jornal da igreja. Eu era da Pastoral da Comunicação e tinha um tabloide, um jornalzinho da igreja, e eu escrevia. Aí ele fala, esse mês você escreve sobre tal assunto. Novembro, Consciência Negra, você escreve, tá. Aí eu fiz A História que o Brasil Não Contou. Só que ficou bom demais. E meu irmão estava aqui, que ele mora em Brasília, estava aqui, eu mostrei para ele, ele falou, nossa, você não pode soltar esse poema não, ele é muito bom. Aí eu fiz um outro artigo e mandei pro jornal e fiz um cartaz com essa história que o Brasil não contou e vendi. Então, o Tarcísio era um seminarista, ele pegou uns 20 cartazes e levou. Passado uns 10, 15 dias, ele chegou na minha casa, Cida, você vai para o Rio de Janeiro comigo. Eu falei, que é isso? Não é assim não. Eu falei, uai. Aí ele falou, não, você não vai pagar nada, você vai comigo porque
eu mostrei o seu cartaz, a sua poesia, e eles gostaram. Aí, resultado, fui para o Rio de Janeiro num encontro de um grupo que chamava Greni, quem desiste, Greni, que é um grupo de religiosos negros indígenas, formado de padres, freiras, e são religiosos negros e indígenas que dentro da Igreja Católica eles têm um trabalho de conscientização negra. Muito bom, coisa que eu não conhecia. Aí eu fui para o Rio de Janeiro numa quinta-feira, fiquei lá até no domingo, participei de um encontro com eles. Era um encontro desse grupo a nível de Brasil. E ali o padre, que era o assessor do grupo, o que dirigia o grupo, ele pegou, eu coloquei tudo que eu tinha em cima de uma mesa. Isso, você está falando de 2003, sobre isso no ano 2000 ainda. Por causa do poema Carro-Chefe, que é a história que o Brasil não contou. Sim. Aí eu deixei tudo que eu tinha, eu deixei lá na mesa, né? Aí eu vi ele catando tudo e falou assim, eu levo para o quarto e de madrugada eu leio. Uhum. Na hora da reunião no outro dia ele falava, de acordo com o poema da Cida, aí citava minhas coisas, as coisas que eu escrevi. Aí depois, vamos encerrar esse momento lendo o poema da Cida, de tal até tal frase. Então assim, foi muito bom. E depois disso, eu sei que eles fizeram meu livro Mulher, o Axé do Criador. Esse grupo, o Greni, tinha uma Atabaque, que era uma associação, eles fizeram um livro, fizeram uma tiragem de 1000 livros, pagaram a editora, que foi a Masa, e ficaram com 500 livros e me deram 500. Uhum. E esses 500 livros que eles ficaram, eles trabalhavam aí com o povo negro, porque eles vendiam o livro a R$7, só mesmo de modo que o pessoal tivesse condição de ter o livro. Aham, sim. E me ajudaram ainda, assim, no Mulher, o Axé do Criador. Sim. O Paralelos Sociais, que é de 2007, você gostaria de falar alguma coisa? Pode chamar de você mesmo? Assim? É claro. O Paralelos Sociais foi muito interessante esse livro. Esse livro é muito importante para mim. Ele vai ter que ser reeditado. O Paralelos Sociais foi a minha caminhada para a conscientização. É a poesia na construção da identidade. Esse é o subtítulo dele. E é muito interessante que tem esse preconceito contra tudo que é do povo negro. E nós, a família sendo muito católica, então tudo que vinha o congado, na época, quando eu era criança, ele foi até proibido aqui em Belo Horizonte. Tudo que se relacionava era tido como, era endemonizado, né? E os meus irmãos começaram a participar de um movimento negro. Quando eles começaram a participar, eles deixaram a religião católica e foram para o candomblé, para Umbanda. E isso foi assim um caos na família. Porque aí, como isso aconteceu, aí todo mundo recuou. E aquilo continuou, eu continuei questionando aquilo, mas não tinha coragem de ir. Ficou aquela coisa, movimento negro, não sei, né? Sabe, aquela coisa assim. Então, Deus é tão bom que através da Igreja Católica mesmo eu encontrei o Greni e aí eu comecei a minha caminhada e foi muito interessante a descoberta da minha identidade como negra. Então, o Paralelos Sociais, ele faz a construção da minha identidade, porque era uma identidade assim muito triste, só marcada. Isso tudo está no poema A História que o Brasil não contou, que é justamente tudo que eu tinha na cabeça. Então, através do Greni, eu fui essa caminhada. Aí tive vários encontros, aí eu já fui desmistificando um monte de coisa, já fui entendendo um monte de coisas. Então, é um livro assim que trata disso, demais fala muito dessa minha caminhada
da construção da minha identidade como mulher negra. Sim. Em relação ao livro No Colo de Deus, de 2013, você gostaria de dizer alguma coisa, Cida? Ah, sim. No Colo de Deus já é um livro muito gostoso, que é o meu... ali eu no colo de Deus mesmo, sabe? O tempo todo. Porque a minha relação com Deus, com a natureza, todo lado místico, todo lado... Eu fazia muito retiro, eu gosto de fazer retiro. Então, sempre eu escrevo o que no retiro você fica mais concentrada. Então ali eu fiz muita poesia, eu faço muita poesia nos retiros. E também muitas reflexões que no Colo de Deus são orações, poemas e reflexões. Então as orações, uma vez eu com as crianças pequenas, a vida muito difícil, aquela confusão e ainda ajudado por umas crises de depressão. Então era uma irmã Graciema. E quando eu escrevia, aí sempre quando eu precisava desabafar, eu escrevia. Aí essa irmã Graciema falou comigo: quando você escreve para quem? Você dirige a quem? Eu falei: eu escrevo para... Então escreve para Jesus. Então eu comecei, sabe, a fazer as orações que tem nesse livro. Aí eu comecei a escrever. A hora que o bicho estava pegando mesmo, Jesus. Aí eu escrevia, e viraram orações esses momentos. E as reflexões justamente que eu escrevi para esse jornal, e cada mês era um tema, então muitas reflexões estão no Colo de Deus. Sim. Em quais livros, jornais e revistas você já participou até hoje, Cida? Você tem alguns poemas por aí, né? Assim, um jornal aqui, uma revista ali, né? Acho que foi isso. Mas sempre assim, igual, o primeiro jornal que eu escrevi quando eu trabalhava na Telemig, a gente estava fazendo noturno, então a gente fez um jornal assim. Aí eu fiz um texto comparando o tráfego de telefone com o tráfego de carros. E ficou muito interessante. Foi a primeira coisa que eu escrevi e que saiu publicado. Aí quando aquele jornal chegou, foi parar na mão da chefia. Tinha um jornal lá, Dedê Dicas, que era um jornal que, se você quisesse escrever nele, tinha que mandar para analisar. Aí no outro dia a chefona chegou atrás de mim: olha, eu escrevi, gostei muito do que você escreveu. Eu tinha escrito uma carta para ela pedindo umas folgas, que estava perto do meu casamento. Aí eu falei assim: a senhora gostou e vai me dar as folgas? Não, estou falando disso, estou falando porque você escreveu no jornal. Muito bom. E a gente vai colocar no Dedê Dicas. Aí depois veio a moça lá do Dedê Dicas e pegou e eu sei que saiu lá, pena que não tem esse jornal. Depois eu falei assim, eu vou usar o nome... Dedê Dicas era da Telemig? Era um jornal da Telemig, isso no ano de 77. Sim. Né? Então foi a primeira publicação minha que saiu. Aí depois, quando eu resolvi que eu ia escrever o livro, eu falei: eu preciso de um nome. Aí eu decidi por Cida Araújo. Aí eu falei: alguém tem que me conhecer como Cida Araújo. Aí eu fiz um texto que chamava Eu Sou Você Amanhã. Nessa época eu já tinha aposentado, né? 30 anos aposentada. Aí eu ia no departamento de aposentados. Aí eu comecei a escrever sobre a situação do povo aposentado. Aí eu fiz um texto: Eu Sou Você Amanhã. Quando eu vou falando da situação, você está trabalhando, aí você aposenta, cai tanto, aí você passa a ganhar tanto, e vem ganhar a vida. Agora,
cuida hoje porque eu sou você amanhã. Quer dizer, amanhã você que vai estar no meu lugar. Fiz o texto e mandei. O jornal chamava O Bode Berra. Aí, quando eu cheguei em casa, ô mãe, ligaram pra você, diz que é da imprensa. Aí, quando ligaram outra vez, era lá do jornal. E eu ia pedir ajuda para eles para fazer o livro. Quando eu cheguei lá, eles falaram, olha, essa é a Cida Araújo, do Eu Sou Você Amanhã. Aí eles que me procuraram, quiseram saber, aí já colocou. Aí eu comecei também a escrever. Todo mês eu escrevi um artigo para esse jornal. Então foi assim. Agora tem outros jornais, igual essa história que o Brasil não contou, tem um jornal de opinião, não sei se vocês já viram falar, é um jornal da Igreja Católica, um jornal até muito bom. E então a Nancy Alves, eu mostrei o texto para ela. Ela era coordenadora da Pastoral da Comunicação. Aí eu mostrei para ela, ela leu, ligou para o jornal de opinião e falou, já fechou o jornal? Já. Eu estou com um texto muito bom sobre o 20 de novembro. Eu falei, mas já fechou. Aí ela falou assim, mas eu vou mandar. Aí eles abriram, tiraram o que eu falei e colocaram. Então, o primeiro lugar que a história que o Brasil me contou são nesse jornal da Arquidiocese de Belo Horizonte. Como é que chama o jornal? Jornal de Opinião. Ah, esse que é o nome dele mesmo? É, o nome do jornal é Jornal de Opinião da Arquidiocese de Belo Horizonte. Um jornal, assim, era um jornal muito bom. Aí depois, lá no Jornal de Aparecida, eles repetiram. Aparecida? Lá, Aparecida do Norte. Ah, sim, sim. Aí tem o jornal de lá, repetiram no Jornal de Opinião, e saiu lá. E foi assim, aí eu sei que saíram, mas... E agora eu escrevo mesmo para esses jornais, assim, né? Sim. Cida, além de seus livros, você mantém um blog, uma fanpage, né, no Facebook. Como é manter-se nas redes sociais? É você mesmo que posta seus poemas e outros assuntos lá, né? E é uma tarefa que te incomoda ou que você gosta de fazer? Como as pessoas recebem suas postagens? Como que é essa relação sua nas redes sociais? Pra mim não é barato. Eu amo, né? Eu gosto demais. E eu fico igual uma criança quando está descobrindo as coisas, sabe? E pelo fato de eu ter de estudar só até a 8ª série, então eu tenho uma fome de conhecimento muito grande. Então eu falo que o meu amiguinho, né? Porque tudo que eu quero, eu vou lá e peço ao meu amiguinho Google. Aí eu peço pro meu amiguinho que ele me responde tudo. E eu vou fundo, pesquiso muita coisa, tudo que eu quero saber eu encontro ali. É a minha mídia. Eu não consigo chegar numa mídia tradicional, mas as redes sociais é tudo de bom. E eu tenho blog, eu tenho também tenho outras páginas também que eu escrevo. Tem uma que eu esqueci o nome dela, uma bem conhecida, mas agora esqueci o nome dela. Se você entrar lá no Google, como é que fala? Google. Se entrar lá e colocar Cida Araújo, você vai achar um monte de coisa. Sim. Eu tenho no YouTube também, eu tenho uma página lá com meus vídeos. Uns vídeos que eu tenho feito, assim, eu mesmo. Apresentação no Sesc, São Paulo e algumas mesmo, apresentações, né? Também que eu consigo, assim, eu estou colocando lá. Então, eu fiz a página, o verso novo de cada dia. Eu falei que ia colocar um poema por dia. Mas eu coloco, tem muita poesia, só poesia minha.
que é para divulgar mesmo. E hoje mesmo eu vendi um livro porque ela vai, eu quero um livro, aquele que eu vi no Facebook. Uma amiga sua veio te visitar? Ela veio visitar a minha mãe, e a gente era amiga de juventude. Ela falou, eu quero, quanto é o livro? Eu quero, você tem? Tenho. Aí comprou o livro. E também, quando eu falo que vou em algum sarau, as pessoas, um dia eu coloquei lá que ia declamar no sarau, na Lagoa do Nado. No Parque Lagoa do Nado, sim. No Parque Lagoa do Nado. Chegou lá, tinha um colega do Facebook, eu vim aqui para te ver declamar. Uma outra vez veio uma moça lá de Sete Lagoas, mais um outro, vim para te ver declamar. Então quer dizer, ali não fez. E agora já tenho tudo que eu escrevo, já tem de 300 curtidas para cima agora, já está tendo uma boa repercussão nas redes sociais. E está alcançando um alcance bem grande. Sim, bacana. A outro dia passando na rua, ei, poetisa! Então assim, as pessoas assim, me viram no Face e já me... Você tem um reconhecimento, né, Cida? Tenho. Já pelos anos também que você já exercita, né, esse ofício de poetisa, né? E já coloco nas redes sociais, né? E assim, eu já fiz muitos trabalhos em escolas e onde me chamam eu vou. Então eu tô assim, eu tenho a maior moral em Vespasiano, assim, com as professoras, com o pessoal, todo mundo já sabe, é a poetisa Cida Araújo, sou respeitada. Você já até começou a falar sobre a próxima questão que eu queria perguntar, mas aí eu vou perguntar assim mesmo, e aí você termina assim, né? Cida Araújo, poetisa itinerante que declama flores por aí. Você já se apresentou em vários espaços, né, Cida? Em quais lugares você esteve declamando poemas? Já soube que você é declamadora especial em escolas públicas, né? Você começou a falar sobre. Em Vespasiano, a ponto de crianças e jovens se apaixonarem por você, né? Que você esteve no SESC em São Paulo, enfim. Conte-nos um pouco em quais lugares você já esteve e como foi declamar para diferentes públicos. É bem interessante. Eu faço abertura. Eu já fiz a abertura num concurso de beleza negra. Foi muito bacana isso. Eu fiz a abertura dentro de uma roda de capoeira, declamando a história que o Brasil não contou. Está até no YouTube esse meu trabalho. Já declamei na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, onde uma pessoa recebia aquele prêmio para cidadão honorário. Aí eu fui declamar para abrir aquele momento. Já declamei na PUC, uma abertura de um... Como é que fala esse trabalho que eles fazem? Um trabalho que eles estão fazendo sobre ética. E Dom Valmor, o bispo, que ia fazer a palestra, e eu fiz a abertura do... Como é que é? Missionário, como é que é? Seminário. A abertura do seminário sobre ética. Ética em tempos de crise, era o nome da reunião. Aí eu declamei um poema bem grande, que é o Paralelos, que é um poema muito bom também. Esse eu fiz com 18 anos. Eu declamei Paralelos, a história que o Brasil não contou. E o Paralelos termina assim, que são dois personagens. E eu fazia um e outro. E no fim, somos todos iguais. Aí o
Dom Valmor fez a palestra e ele terminou a palestra fazendo o meu gesto. Aí ele abriu os braços e falou, somos todos iguais. Isto é ética. E quando eu desci, fui recebida pelo coordenador da PUC, o reitor da PUC, me abraçou e assim fui muito aplaudida. Tinha uns 400 alunos de teologia e eu já, filosofia, já falei também em outros seminários também, eu já fiz abertura, fiz na Afonso Pena, tem um hotel, aí tinha uma festa lá, tinha uma senhora que fazia 70 anos, eu fiz uma participação, uma homenagem a ela, com direito a cachê, assim, e esses todos com direito a cachê, tudo direitinho. Sim, bacana. E agora na escola, assim, eu faço muito, né? Festival de poesia, eu tenho uma professora que ela organiza um festival de poesia lá na Serra do Cipó, lá no povo, aquela meninada da roça ali, aí me levou para fazer no dia do festival, foi um trabalho muito bonito, muito legal também. Então, sempre eu faço alguma coisa assim. Sim. Cida, agora nós vamos para uma terceira parte. Cida Araújo, poetisa de Vespasiano, né? Parece que você é mais conhecida assim, devido morar, né, há 30 anos lá também. Assim. Nasceu em Belo Horizonte, mas vive em Vespasiano. Né? Militante do movimento negro, mulher, mãe, avó, católica, uma pessoa diversa. Como é o seu calendário de atividades? De quais grupos você participa na sua comunidade? Lá, falando assim do seu... Bem... da sua comunidade. Você viu aquela música? Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Então assim, eu já corri demais, já fiz muita coisa mesmo. Já trabalhei muito na igreja, eu era sempre coordenadora de alguma coisa, eu coordenei grupo de jovens, de catequese, conselho pastoral, fui ministra da Eucaristia, dirigia grupo de oração e tinha um coral de crianças que eu criei, o primeiro coral infantil Nossa Senhora da Glória, e agora essa turma já toda até de cabelo branco. Então assim, eu já fiz muita coisa. Mas agora eu tô vivendo assim o meu melhor momento, sabe? E agora eu já sou uma senhora idosa, né? Tô curtindo isso demais, fiz 60 anos, né? Então agora eu falo, gente, eu sou idosa, olha o estatuto, me respeita. Adoro entrar na frente e falar assim, não parece, mas eu tenho prioridade. Então, agora o meu momento... Não parece mesmo, né? Porque a sua fisionomia, o seu rosto não diz, né? Pois a sua idade. Então, espírito, né? Eu curto muito isso, esse sabe? sorriso, né? Eu chego lá no mostro, para aquele filão, eu chego bem na frente. Chego na cadeirinha amarela, eu tenho prioridade. Né? Então, mas o último trabalho que eu fiz foi um grupo de idosos que eu criei, o Grupo Alegria de Viver, foi muito bom, durou 6 anos, era um trabalho muito bacana. Mas chegou um momento, acabou. Foi o meu último trabalho. E agora eu não estou fazendo.
Estou dedicando a minha mãe. Passei agora, né, que ela está com 84 anos. E o próximo, mais próximo de mim é minha mãe, né? Que eu acho que a gente tem que... Se você não cuida da sua mãe, então você não precisa cuidar de mais ninguém. Você não está com nada. Então eu decidi, agora assim, eu tô vindo por aqui toda sexta, todo domingo, fico até quarta-feira. Quinta-feira eu vou, cuido da minha casa, tenho muita planta, tenho meus gatos, meus cachorros, coisa que eu nunca tive tempo para cuidar. Agora eu gosto, adoro plantar, eu sei de cada broto que sai, de cada flor, qual o botão. E outro dia eu cheguei, uma orquídea deu flor, caiu uma pétala. Eu falei, caiu a pétala, o que aconteceu? Então assim, eu acompanho, sabe, toda lua nova, eu podo, eu tiro os matinhos. Então isso pra mim assim, é a melhor coisa. Então, esse momento, eu falo assim, que eu criei uma base. Essa base é igual uma casa. Quando você faz o alicerce, ninguém vê o alicerce. Mas é ele que sustenta a edificação. Então eu criei, essa base está pronta. Agora está na hora de erguer as paredes, pintar de cores assim bem vivas, sabe? Tudo assim bem colorido, tá na hora de começar a aparecer, sabe? Tá na hora de começar a aparecer, porque até agora foi só, tá tudo lá debaixo da terra. É só a base. E agora na hora de levantar as paredes. Minhas filhas já estão todas criadas, bem resolvidas, sabe? Cada um tem sua vida, são meninas cabeça. Eu moro sozinha. Então, eu falo que hoje eu sou igual um pardal. Você já viu alguém perseguir pardal? Não. Eu tô aqui, né? Mas se eu cismar daqui lá para outro lugar, eu vou. Eu não sabe, eu não tenho nada que me prende. Então assim, eu tô no meu momento. Eu acho que eu tô no melhor momento da minha vida. E agora eu posso dedicar à poesia. E é isso que eu quero. Sim. Quais são as suas preferências enquanto leitora, Cida? Existe alguma obra, autora ou autor, que te chama a atenção na literatura brasileira? Em outras palavras, o que te inspira na literatura de forma em geral? Tem algo? Bom, aí fica seu critério. Olha, para falar a verdade, eu não tenho um autor. Eu gosto de ler, eu tenho mania de ler. Eu leio o tempo todo, assim. Mas eu leio até bula de remédio. Leio qualquer coisa. E então na internet, eu estou lendo muito na internet agora. Eu leio um, leio o outro, eu leio de acordo com o assunto que vem, que me interessa, aí eu vou, não propriamente a poesia. E eu tenho muita facilidade de imitar. Por este fato, eu leio pouca poesia. A coisa que eu menos leio é poesia. Isso foi bom porque eu tenho o meu estilo. Você pode pegar meu livro, você pode ver que não parece com outro autor. Porque eu leio pouco poesia. Agora eu estou lendo um livro de 600 páginas que eu estou amando. Ele chama A Cama na Varanda. Você já viu? Lê então, porque é ótimo, é muito bom. Você conhece? Não conheço. É de Regina Navarro. Sim. Muito bom. Então eu estou lendo esse livro. Mas eu leio muito assim. Quando eu estou aqui, eu pego um livro aqui, eu começo a ler jornal, livro, na internet, aí eu vejo um assunto, aí eu vou... E sempre eu gostei muito de ler psicologia. Eu li muito psicologia, sabe, assim, é uma coisa assim, que eu gosto de ler, mas não tem assim um autor, falo, não, esse aqui é meu autor, meu poeta preferido. Gosto muito, um assim que eu gosto muito é do
Vinícius de Moraes. Cora Coralina, porque ela, eu acho, vai até ser minha parenta, né? Assim, a gente tem muita coisa em comum. Adélia Prado também, sim. Gosto muito de Adélia Prado. E sim, tem os meus amigos, né? O Santiago Dias, que é um amigo, poeta que eu tenho. Esse é poeta 24 horas por dia, né? Ele mora em São Paulo agora. E mais eu leio o que aparece, não tem assim. Bom, estamos chegando agora numa parte que é um encerramento. Tem algumas perguntinhas. Cida, você pode dizer que vive ou já viveu como escritora, poetisa? Financeiramente? Sim. Não. Se eu fosse viver de poesia, eu tinha morrido de fome. Mas eu ainda quero, ainda pretendo viver. Quais as principais dificuldades que você encontra no seu trabalho como escritora, Cida? A maior dificuldade minha, eu sou dentro dessa carreira solitária, totalmente solitária. A minha maior dificuldade é alguém para estar comigo nesse trabalho, porque tudo que eu faço é sozinho. Assim, não tenho um grupo, então eu vou fazendo assim, o que dá eu faço, eu vou fazendo a minha parte. Mas a maior dificuldade, e até para vender os livros, uma distribuidora que eu não tenho como distribuir, como fazer mesmo a propaganda, né, o marketing, alguma coisa assim, eu não tenho. Então eu sei que o meu trabalho tem valor, falo assim, sem nenhuma... Como é que fala quando a gente quer se gabar? Modéstia. Sem nenhuma modéstia. Sem nenhuma modéstia. Porque é bom mesmo. Meu trabalho é muito bom. Eu sei porque quando eu cheguei a primeira vez para o professor Nilo Beleza, que ele viu, ele falou, o seu trabalho é muito bom. Eu nunca digo que uma coisa é boa se não for. Se não for boa, eu fico calado, então eu falo, não gostei. Mas o seu trabalho é muito bom. Quando eu mostrei para esse pessoal do Greni, seu trabalho é muito bom. Todo mundo, seu trabalho é muito bom. Então, assim, é bom mesmo. O retorno que você teve até agora... E não vejo também nenhum assim, eu vejo também isso como dom de Deus. Então assim, você escreve. Sim, Deus me deu o dom da poesia e eu simplesmente desenrolo o dom que Ele me deu, né? Então assim, eu não tenho problema com isso. É bom mesmo. Tá faltando Cida, geralmente... você escreve a caneta, a lápis ou direto no computador? Olha, eu escrevo, eu já escrevi muito em receita de remédio, que às vezes eu estou lá sentada esperando o médico, né? Aí vem aquela coisa na cabeça, sempre andei com papel e lápis, eu não saio de casa sem papel e lápis e caneta, porque quando a coisa vem, você tem que escrever. Já perdi poemas porque eu não tinha na hora ali como escrever. Então eu escrevo em qualquer pedaço de papel que tiver na frente. Já escrevi até em guardanapo, né? Agora eu tenho escrito mais direto no computador. E parece que vem de mais de... a conexão é mais rápida. De mim pro papel, para mim para a tela. E é muito interessante o jeito que acontece. Quando eu falo que a poesia ela é parida
ela nasce, ela tem o momento da concepção, tem o momento da gestação e do nascimento. E depois que nasce, você descansa. Porque, às vezes, eu fico com a minha cabeça assim, muito doida. Aí eu fico desorientada, a cabeça fica esquisita. E alguma coisa que está ali querendo sair. Aí, de repente, aquilo sai. E sai inteirinho, que às vezes não tem que fazer uma correção. E outra coisa acontecendo também comigo agora é isso. Eu vou para a tela do computador, aqui está cheio. Aí eu começo a escrever. Quando eu termino de escrever uma palavra, outra palavra vem. E eu vou escrevendo assim, uma palavra de cada vez, e elas vêm, né? É muito interessante. Aí o poema fica pronto, e depois tem pouca correção, porque ele já sai pronto. Isso tem acontecido. Cida, para finalizar a nossa conversa, que está ótima, está boa demais, né? Mas né, nós precisamos encerrar. Em sua opinião, qual a importância da poesia e da literatura, de modo geral, para a sociedade? Nesse momento que parece que está todo mundo muito bruto, muito seco, todo mundo tem a poesia. A poesia está dentro do ser humano. Ela faz parte da natureza humana. Quando Deus criou o ser humano, na natureza humana, a poesia está ali na natureza humana. Agora, o que acontece é que muita coisa tira isso. Mas eu acho super bacana que quando a gente começa a fazer um trabalho de poesia, você consegue formar um grupo, criança começa a escrever poesia, começa a declamar. Então eu acho que a poesia é alguma coisa que pode ajudar muito a voltar as pessoas para a sensibilidade, para ter sensibilidade, para sentir, para tocar. Eu acho que a poesia faz muito bem para a humanidade. Nesse nível de amorizar as pessoas. Entendi. Carol, tem alguma questão que você queira